Muito bem, ao vivo com você, o Conecta News dessa manhã recebe o Dr. Guilherme Savarez Schossler, nosso amigo de longa data nesta bancada, para falar a respeito dos cuidados para o feriadão da Páscoa. Bom dia, Dr. Guilherme, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Thiago? Não sei se daria para dizer tudo ótimo, né? Mas estamos aí, né? Nós conversamos há pouco mais, uns 15 ou 20 dias atrás, não vou me recordar a data, nós estávamos passando pelo pico da situação. Temos um alívio agora nos números, ainda não dá para se comemorar isso, mas dá para se falar que os números dessa semana são melhores que os números da semana passada. Olha, Thiago, o que a gente pode falar? Referente à questão dos números do município, eu poderia dizer que houve uma queda bem significativa no número de casos novos, aqueles casos que são diagnosticados por novos exames. A segunda-feira foi apenas 13 casos novos, por exemplo, somando todo o fim de semana. Sim. A gente chegou a ter mais de 50 nesse mesmo dia, sim, no pico, né? E aí as internações no andar de pacientes não graves, ela diminuiu. Só que diminuiu até quinta ou sexta da semana passada, final de semana passou tranquilo, segunda e ontem já internaram vários pacientes novamente. Sim. Tá? Então a gente está muito preocupado, porque esse é um sinalzinho de que não está tranquila a situação ainda. A gente observa que essa nova variante, essa nova forma de contaminação, ela está longa, os pacientes estão ficando sintomáticos por mais tempo. E aí, posteriormente, tem gente saindo do isolamento, provavelmente antes do que deveria. Sim. E então as contaminações estão acontecendo ainda. E o problema é que, se nós tivermos 100 pacientes contaminados, que são pacientes de baixo risco, não é tanto problema. Mas se a gente tiver 5 pacientes apenas, 13 pacientes apenas contaminados, e esses 13 forem pacientes que não deveriam ter pego o Covid, nós vamos ter 13 pacientes internados. Então, a relação da gravidade depende muito dos pacientes que são infectados. Então, a gente tem visto no estado do Rio Grande do Sul uma redução do número de casos novos, como aconteceu em Nova Prata, também uma redução do número de internados, como aconteceu aqui em Nova Prata, porém, as UTIs em Porto Alegre seguem com 110%, 115% de lotação. Aí tu me pergunta, tá, mas como é que funciona isso? Então, assim, o paciente vai para a UTI, ele fica muito tempo na UTI. Então, esses pacientes que estão morrendo, a maioria deles estão morrendo antes de chegar na UTI. E muitos deles, claro, dentro das UTIs também. Mas esse número de mortes no estado se reflete muito aos pacientes que ficaram nas emergências dos hospitais pequenos aguardando vaga de UTI. Os hospitais que não conseguiram montar uma estrutura para manter esses pacientes, esses hospitais acabaram perdendo um grande número de pessoas. Tu olha os boletins em alguns municípios, em um mês, dobrou o número de óbitos, comparando com o ano inteiro. O que eles tiveram de óbitos num ano, eles tiveram de novo em 30 dias. Então, isso ampliou muito a mortalidade no estado e mantém as UTIs ainda com 100% de capacidade. A gente notou, de uma semana para cá, um refresco, digamos assim, uma pequena facilidade, menos dificuldade de encaminhar os pacientes graves. Mesmo assim, ontem a gente perdeu uma paciente na nossa pequena UTI, que já estava ali há 3 semanas, já em ventilação mecânica, sem conseguir vaga. A gente nota que os pacientes que estão conseguindo algum leito são pacientes jovens, são pacientes que têm mais chances. As pessoas mais idosas com poucas chances não estão sendo transferidas. Então, ou a gente consegue resolver tudo aqui, ou esse paciente vai acabar indo a óbito. Então, a gente teve no sábado mais um paciente extubado. Sim. A gente conseguiu tirar da UTI. E porque também não conseguiu vaga de transferência. Tem que fazer um adendo, né, doutor? Extubado é quando tira o tubo, porque exatamente. As pessoas não entendem. É o paciente que internou com Covid no andar, foi colocado em ventilação mecânica, ficou na UTI e, posteriormente, esse paciente saiu da UTI e acabou melhorando e indo para o quarto de novo. Isso é um mérito, é uma vantagem bastante grande, porque é uma coisa que não se fazia no interior do estado ali, no caso, na nossa cidade. E esse ano a gente está fazendo, a gente já tem, nessa pandemia agora, são 3 ou 4 pacientes agora
Eu acho que são 4 pacientes. Ontem foi estubado mais um, ontem à noite. São 4 pacientes que saíram da ventilação mecânica. Então, a situação ainda, Thiago, é bem preocupante, porque para encher o andar de internados é 2, 3 dias. Sim. Então, assim, isso não é um parâmetro que a gente usa o parâmetro das UTIs. Então, com relação a leitos de UTI, segue na mesma. A gente não tem uma situação confortável. A gente pede que as pessoas não relaxem pelo fato do boletim estar mostrando menos casos novos. E, doutor, a gente vem fazendo um reflexo nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente, e vem acompanhando a situação clínica, né? O doutor Guilherme aí, no último ano, entrou, de fato, na linha de frente de combate ao Covid, os longos plantões que duram todo final de semana, acolhimento nas pessoas no consultório, com atendimentos que vão até quase às 10 horas da noite, né? Ou seja, o senhor é um médico que está tratando o Covid dia após dia, né? Nós tivemos aí a montagem de 6 leitos de UTI, que dá para se dizer dessa forma, junto ao pronto atendimento. Como é que foi esse esforço nesse tempo todo e como é que é encarar essa doença de frente, doutor, de verdade? Porque o senhor não está no consultório e dando medicamento, né? Não. O senhor está lá no pronto atendimento, está entubando pacientes, está encaminhando gente para UTI. Eu acompanhei bem de perto essa realidade com casos na família. O que o senhor pode nos falar a respeito dessa situação? A gente vê um monte de profissionais falando, opinando, falando sobre artigos e tudo mais, das mais amplas especialidades médicas e até de não médicos. Mas o que é trabalhar com o Covid, Thiago? O que é a situação toda? É atender o paciente no começo da doença, logo que ele positivo ao exame, é avaliar esse paciente. Provavelmente esse paciente vai ser avaliado 2, 3 dias depois de novo, 2, 3 dias depois de novo, e vai indo. Esse paciente vai te mandar relatórios do tratamento para o WhatsApp, o dia, todos os dias. Esse paciente vai te ligar quando ele tiver dúvidas. O telefone ferve. O tempo inteiro. Não, é sério mesmo. Sim. Centenas de mensagens respondidas todos os dias. E aí o que acontece? Como as pessoas estão isoladas, elas ficam muito ansiosas. Então a parte emocional do paciente se foi, porque eles ficam com medo. Muitas pessoas de fora começam, mas tá tomando aquele remedinho lá que o fulano de tal cidade disse, e aquele outro daquele fulano, e fulano, e fulano, e fulano. Daí começam a comprar um monte de coisa por conta, né? Vem as reações alérgicas, vômito, diarreia, e tu tem que manusear tudo isso de forma que tu não pode bater muito de frente com o paciente, porque ele vai acessando as coisas nas redes sociais e tomando as condutas. Tem que contornar toda essa situação. E alguns pacientes, por mais que tenham tomado tudo que é remédio que existe no planeta, vai evoluir mal. Tem alguns pacientes, e é uma coisa bem familiar. Você pode ver que tem famílias inteiras que se contaminam, não tomam nada, descobrem por acaso que tiveram o Covid. Como é que elas melhoraram se não tomaram nada, então, se tem que tomar remédio? E tem outras famílias que tomaram tudo que tu imagina, que vai desenvolver, um morre, o outro vai para UTI, morre, vai mais um. E a gente vê que tem muito a ver com a questão do nome da pessoa. Vamos botar assim, traduzindo o sobrenome. Tem sobrenomes, famílias que a situação é de um jeito e outras de outro. Então, esse paciente vai para o hospital, interna, tu tem que acompanhar todos os dias. Alguns pacientes acabam que não melhoram e tu acaba tendo que fazer a intubação e colocar esse paciente em ventilação mecânica e, posteriormente, esse paciente é transferido para uma UTI. Agora ele fica com a gente ali na nossa UTI que a gente criou. Vamos chamar de unidade de cuidados intensivos. Sim. Porque para tu oficializar um nome de UTI tem que ter toda uma estrutura, Sim. todo um protocolo, tem que ter toda uma equipe extremamente treinada, com tempo, para tu poder dizer, temos uma UTI. Mas a gente se organizou e, graças a Deus, está conseguindo manter os pacientes vivos por tempo bastante longo, o que está sendo bom. E muitos pacientes que a gente encaminhou para as UTIs, eles já chegaram na UTI em estado melhor e estão retornando, estão Sim. voltando vivos. Então, esse acompanhamento lá do comecinho até o final faz com que tu consiga opinar de uma forma real do que realmente funciona. Porque o profissional que trata o Covid
apenas o Covid leve, Sim, ele nunca vai saber os pacientes que não evoluíram bem, porque esses pacientes que não evoluem bem vão cair lá no plantão depois. correto. Então, o paciente fez um tratamento de 5, 6 dias, não melhorou, ele busca o pronto-socorro, ou busca os médicos que internam, Sim, que hoje é eu, o Dr. Charles e o Dr. Palombini. sim, E aí a gente acaba internando. Então, lá no andar hoje, esse ano, a gente já fez em torno de 180 internações, sim, com pacientes que começaram o tratamento com os mais diversos médicos. correto. Não é, a gente não interna só paciente que a gente tratou desde o início. Hoje, por exemplo, ontem eu dei 2 altas para 2 vovozinhos que estavam internados no Paraí. Sim, Aí eles não melhoraram, vieram para cá, eu internei, tratei e liberei. Tenho 2 senhoras de Vista Alegre do Prata, 3 pacientes na Abassano. Então a gente tem pacientes da região inteira, que são pacientes que não melhoraram, que vêm para cá buscando uma segunda opinião e tal, assim como tem pacientes nossos que vão para outros lugares também. sim, Quando o tratamento ou o paciente não tem uma resposta que o paciente desejaria, ele quer às vezes ouvir uma segunda opinião, natural, totalmente saudável Sim. isso dentro da medicina. Então esses pacientes a gente acaba também internando. A gente recebe os pacientes também que vêm para UTI de outros municípios também, Paraí, São Jorge, Guabiju. A gente teve recentemente um pico muito grande de casos na cidade de São Jorge sim, e agora está tendo Paraí. Paraí está Entendi. vindo aos montes para cá, buscando intubações, ventilação mecânica e tudo mais, porque o hospital conseguiu os respiradores, conseguiu toda a estrutura para colocar essa UTI através de doações também, que ajudou muito, né? Então, esse atendimento, desde o início, é um atendimento que faz entender a necessidade que o paciente tem com Covid de ter uma avaliação. E essa avaliação médica tem que ser frequente durante a sua doença para que seja identificada a hora exata da internação. A gente vê muitos pacientes recebendo medicações e ficando em casa sem ter uma avaliação médica adequada. E isso aí não funciona na medicina, tá, gente? Não... Ah, mas eu tomei tal coisa e me curei. Tu ia melhorar de qualquer jeito. Vamos ser bem franco. Quem teve Covid sabe o que eu estou falando. Tem muitas pessoas que tiveram Covid e melhoraram tomando chá, tomando uma dipirona, uma aspirina, enfim, o que encontrou em casa, porque era um Covid leve. O problema é que no meio desses pacientes com Covid leve, tem os pacientes com uma doença mais séria. E esse paciente não pode ficar em casa, ele tem que ser internado precocemente. sim. Eu entendo a palavra tratamento precoce como uma avaliação médica precoce, exames que vão te dizer se tu está tendo a doença mais séria ou não, e a internação cedo. Nós ali do hospital mudamos a postura já faz um tempo e a gente está propondo as internações bem antes. A gente interna o paciente, ele fica até brabo, Sim, porque ele não quer internar, ele está bem, mas ele tem indícios nos exames de sangue de que que pode estão piorar. mostrando que ele vai evoluir mal. Aconteceu recentemente com um paciente que ele estava sem oxigênio, sem nada, mas ele tinha vários exames que mostravam que a evolução não ia ser boa. Em 4 dias, ele evoluiu para ventilação mecânica e foi transferido para UTI, uma UTI boa, top. E em 7 dias, ele foi extubado da UTI. Sim, Melhorou a parte pulmonar, mas aí fez uma insuficiência renal, infartou e morreu. sim. Então tu tem as E outras... as complicações, que é isso que pesa no Covid. Quando tu pega um paciente que a gente chama de idoso frágil, Sim, o que é o idoso frágil? É aquele idoso fraquinho, que vem perdendo peso, que não se alimenta bem. Esse idoso não tem uma imunidade boa. E esse paciente acaba evoluindo mal de complicações, né? Então acaba tendo assim, óbito, a gente vai botar Covid, mas aí tu vai botar pneumonia, insuficiência renal, infarto, tudo mais. Esse paciente entra na lista dos óbitos por infarto, mas também entra no óbito por Covid, porque ele iniciou todo esse processo com essa doença. Doutor, uma coisa que a gente precisa falar, e na semana passada, 84 associações médicas brasileiras emitiram uma nota em conjunto, a Associação Médica de Intensivistas emitiu uma nota, isso foi repassado para toda a imprensa, falando sobre a questão vinculada ao uso de medicamentos de forma que foi chamado como kit Covid, né?
Todas essas instituições recomendaram que isso não seja usado porque não traduz uma eficácia e os pacientes acabam apresentando uma complicação nesse quadro que em 2021 nós estamos encarando. Porque se diz uma realidade, nós tínhamos um Covid no ano de 2020 e esse ano a doença se modificou. O que o senhor pode falar para nós a respeito daquela carteira de medicamentos popularmente difundida como a correta para ser usada, a cura para todos os males e a redução no número de internações? Isso passou a ser uma falácia a partir desse mês de março? Tiago, sem citar nome específico de medicação, sim, não existe kit de tratamento para nenhuma doença que não tenha uma avaliação médica por trás. E a gente vê desde o início que o tal do kit foi mudando, né? Sim. Recentemente eu tenho recebido vários pacientes que estão tomando os kits, que não estão bem. Eu quero deixar claro isso. Estão lá no hospital internado, inclusive. Tá? Não estou dizendo que eles internaram porque tomaram kit. Eu estou dizendo que esses pacientes iam internar de qualquer jeito. Sim. Eles são frágeis. Eles não iam resistir à doença em casa. E aí, esses pacientes, agora eles abandonaram alguns tipos de remédios que se falavam no passado. E agora entrou os novos. Agora é novo. Tem a temporada 2021. Agora é bombinha para asmático, é remédio para próstata, é isso, é aquilo, é mais remédio para ácido úrico, e aí agora mudou. É que eu acho que as pessoas não compreenderam, doutor, que a doença ela não se comporta de uma maneira uniforme. O Covid ele não vai ter uma regra que ele vai se comportar igual nas pessoas. Ele se modifica de acordo com cada organismo. Cada organismo, a relação do Covid, as complicações do Covid, elas são de cada pessoa. Cada cidadão vai apresentar um desenvolvimento da doença de forma diferente. Alguns pacientes vão apresentar trombose, embolias, por isso que em alguns pacientes tem que usar anticoagulante. Alguns pacientes vão apresentar SARA, que é uma doença inflamatória pulmonar grave, que aí precisa de corticoide em altas doses. Alguns pacientes vão desenvolver insuficiência renal por entupimento das artérias do rim, aí necessita de hemodiálise. Alguns pacientes vão acabar infartando, por isso que a gente tem que usar as antiagregantes e tudo mais. Outros vão apresentar infecções secundárias, e essa nova cepa do Covid agora, ela está muito longa, e os pacientes estão apresentando pneumonias. A gente está internando bastante paciente que tá vindo depois do 12º, 13º dia. Tu também sabe muito bem disso, sim, né, Zili? Sim. Porque a doença ela parecia que estava boa, o paciente não tinha sintoma nenhum mais. Lá no dia 12, 13, começa com febre de novo. É o Covid? Não é mais o Covid. Ele está fazendo uma infecção secundária em cima de um pulmão que ficou muito doente. Então, essas infecções secundárias também. Não adianta dar um comprimidinho de astro para um paciente que está com uma pneumonia em cima de um Covid. Isso aí tem que internar e tratar com força. Então, essas avaliações é que são importantes. Aí a gente alerta muito sobre isso. Tá? Então, ali no plantão, a gente tem feito muita tomografia para avaliar os pacientes que apresentam essas complicações, porque tu só consegue vê-la por isso. O que os pacientes têm que entender... Eu vejo as pessoas buscando a cura do Covid. Sim. Eu vejo pacientes consultando com 7, 8 médicos diferentes em uma semana. Porque de um dia para o outro não resolve, já vai no outro. Ontem eu internei um que tinha exames de sangue de 4 profissionais diferentes em 5 dias. Aí eu perguntei para ele, tu tá buscando a cura do Covid? Ah, não, pois é, ninguém resolve nada. Olha aí como é que eu tô. Não existe essa relação. Essa doença não tem cura, gente. Não busquem o remédio do milagre, porque não tem. A gente consegue tratar as complicações, se elas existirem. Se não tiver complicação nenhuma, que bom, você vai ser um Covid leve que vai melhorar. Agora, se você tiver complicações, a gente pode tratar essas complicações. Então, não existe tratamento padrão. Sempre vai ter gente estudando, gente desenvolvendo, tentando provar que alguma medicação ou outra, e isso é ciência. O problema é o que está acontecendo, Tiago? Os pesquisadores, alguns, eles acham um resultado numa amostra de pessoas muito pequena e já espalham na internet. Sim. E esse é o grande erro, porque aí às vezes aquela amostra, aquele resultado que deu
naquela população que ele estudou é coincidência. Sim. E isso na medicina é muito comum em todas as áreas, do diabetes, da pressão alta, de tudo. E aí essa coincidência, não, se tu joga ela para uma população maior, para um N de pessoas muito maior, essa coincidência não se traduz. E aí vem o problemão, porque depois o que tu disse, tu tem que desdizer. Sim. Então os estudos deveriam ser concluídos primeiro, para depois serem divulgados, mas aí existe o pânico, o pavor, a pressa, porque a gente está no meio de uma pandemia e às vezes se atropela os caminhos e acaba gerando essas coisas. Uma das coisas que eu posso avaliar da sua fala, doutor, é que a gente tem um conceito, né? Nós vivemos numa sociedade de informação em que tudo circula muito rápido e ao mesmo tempo, né? Você fosse pensar há 20 anos atrás, a pandemia talvez fosse mais fácil de lidar com ela, porque todas as pessoas não teriam acesso no dia seguinte a um Google ou algum outro portal para buscar informação. Sinto falta de ar, o que eu tenho? As pessoas têm esse comportamento de trazerem uma forma imediata de buscarem o seu bem-estar. E aí isso muitas vezes faz com que as etapas sejam atropeladas e que um caso como esse, um paciente que em 5 dias consultou 4 médicos à busca de um tratamento, reflete muito essa situação de que nós vivemos um imediatismo para tudo na vida, né? Por isso que tantos quadros de ansiedade também se refletem. E, Thiago, e dizendo assim, não foram 4 profissionais ruins, tá? Foram 4 profissionais top. Conceituados. Sim, pneumologistas, infectologistas, tudo. E o cara não se convenceu que ele tinha que esperar o ciclo do Covid, que ele tinha que ter calma. A gente observa nos pacientes internados que a calma e a tranquilidade e a confiança naquela situação fazem total diferença. Todo paciente que entra em pânico, que a família entra em pânico, que ele começa a receber aquela enxurrada de mensagens, tem que tomar isso. Isso aí é a pior coisa que tem, gente, para quem está internado. O paciente se desespera, ele fica querendo saber tudo e o paciente não tem condição emocional de se autotratar. O médico não se autotrata. Sim. Eu busco um profissional. Eu, quando tive Covid, eu internei com outro médico, né? Aí foi engraçado, porque eu cheguei no hospital, ele me perguntou, Guilherme, tu quer tomar o quê? Eu digo, não, eu não quero nem saber o que eu estou tomando. Eu vim aqui te buscar a tua conduta porque eu confio em ti. Aí o cara me tratou, eu fui saber do meu tratamento na nota de alta. Porque aí tu entra em paz. Sim. E essa tranquilidade é fundamental para melhorar do Covid. Por isso que tem pessoas, às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, aquele lá não estava nem aí e não deu nada. Às vezes ajuda. Sim. Nessa hora ajuda, ficar tranquilo. E aquele que entra em pânico acaba sendo pior. Então a gente pede que as pessoas que estão em tratamento para o Covid mantenham a calma, por mais que seja difícil, mas que isso é fundamental. E, doutor, agora a gente saindo desse aspecto... Thiago, só completando, desculpa te cortar, Imagina. Do comentário que tu me fez das sociedades brasileiras. Sim. Gente, assim, ó, a medicina a vida inteira seguiu as sociedades brasileiras. E não são ruins, pelo contrário. As sociedades médicas brasileiras são tradicionais e respeitadas no mundo todo. A medicina brasileira está longe de ser uma medicina ruim. Sim. A gente tem alguns problemas no sistema público. Sim. Por falta pelo excesso de pessoas utilizando o sistema público, e essas pessoas às vezes não têm, o hospital não consegue absorver a demanda. Mas o que é feito no Brasil, nos hospitais, é respeitado no mundo inteiro. A gente tem pesquisadores, a gente tem cientistas, então, assim, as sociedades brasileiras, elas têm que ser respeitadas, tá? Então, o que está acontecendo? Está polarizando a saúde da seguinte forma, tipo, quem tem Covid, pega Covid é da esquerda. Sim. Quem é da direita não morre. Sim. Quem é da esquerda quer lockdown. Essa discussão imbecil tomou conta cara. De tudo, praticamente. Isso não tem fundamento, gente. Tem gente de tudo que é partido pegando Covid. Ele não escolhe a sigla, né? Tem gente de tudo que é partido morrendo de Covid. Não vamos defender uma bandeira por uma questão ideológica que não se traduz na ciência. Se as sociedades de infecto, medicina interna, clínica médica, de intensivismo, estão dizendo que essas coisas não é o caminho para esse lado, é porque lá na UTI, eles estão vendo quem é que está internando. Sim. E eles sabem como é que funcionam as coisas.
Então, o caos que está instalado no país hoje, não tem ninguém, da área médica profissional, não tem um médico que não queira que isso termine. Sim. A gente quer resolver isso para amanhã, porque está difícil até de trabalhar e o cansaço, a fadiga está grande. A gente tem trabalhado todas as noites quase, praticamente. Então, as pessoas têm que ter essa confiança que não existe ninguém querendo manter a pandemia por algum ganho secundário, não da área da saúde. Com toda certeza. Agora, esse estresse que está com a falta de anestésicos, os hospitais tendo que comprar, importar, ir atrás, mandar buscar não sei aonde, a preços estratosféricos. Talvez isso seja bom para quem está produzindo, mas para nós... que estão trabalhando é muito complicado. A gente tem essa situação toda que o país sempre está muito dividido nas suas opiniões e nós acompanhamos isso diariamente. O problema é que nós estamos lidando com um fator biológico e talvez as pessoas não tenham a compreensão de saber que o fator biológico ele não respeita a classe social, partido político, idade ou nada. O fator biológico ele se prolifera, se reproduz e tenta se manter pelo máximo de tempo possível sobrevivendo. E é isso que nós estamos vendo agora. Mas para nós não fugir muito do foco, doutor, eu quero trazer de volta a discussão para um assunto que nós precisamos falar. Inclusive o nosso telespectador aqui pelo Facebook, o Luiz Pedro Pereira, tem uma pergunta e eu vou trazer ela para o nosso próximo tema. Além do senhor estar no hospital, está na linha de frente, está no plantão, está entubando, está estubando, está recebendo gente no consultório. O doutor também está à frente do corpo clínico do Comitê de Enfrentamento, por parte da Prefeitura Municipal. E o comitê também tem uma atuação bastante presente, a gente acompanhou isso. E o que o senhor pode nos falar a respeito de vacinação? O Luiz pergunta isso, quantas doses foram recebidas, quantas foram aplicadas, o que pode se falar a respeito dos processos de vacinação aqui em Nova Prata, nesse momento, para a gente mais ou menos trazer um panorama. A gente vem notando e noticiando diariamente, essa é uma atuação que a gente faz, de que a campanha vem decrescendo na idade, né? Nós começamos lá com os vovôs e as vovós dos 90 anos, agora nós estamos chegando na faixa de 67, 68, e assim avançamos. O que nós temos para falar a respeito de vacinas, doutor Guilherme? É um assunto bem interessante. Isso aqui são vários números, então fiz uma copiazinha aqui para não me enganar neles. A gente já recebeu até agora 4.160 doses de vacina, tá? Já não é pouco, né? Sim. Claro, essas têm a primeira dose e a segunda. 900 pessoas já fizeram a segunda dose da vacina. Então já é um número interessante de pessoas que foram vacinadas as 2 doses. Aqui entra uma questão que eu já quero aproveitar e colocar, que a gente não internou nenhum paciente nesse boom todo de Covid que deu agora nesse mês de março. A gente não internou nenhum paciente que fez as 2 doses da vacina. Perfeito. Então, acho que isso é informação que eficaz, liquida a coisa, né? Sim. Tem que vacinar. Se precisa de uma solução, é a vacina. É a vacina. Não tem conversa. Todos os pacientes que tomaram o que quiseram, internaram. E quem fez as 2 doses da vacina com intervalo certinho, tudo, que já teve 900 pessoas que fizeram, nenhuma internou com Covid, tá? Tivemos 2 ou 3 pacientes que se contaminaram com Covid após a primeira dose, mas que por coincidência não foi um Covid grave. Sim. O que já nos ajuda bastante com relação a isso. As vacinas então aplicadas, a primeira dose foi 3.116, então somando tudo já dá quase as 4.160. Agora sobrou, a gente fez essa semana 68, 69 anos, sim, ontem, e foram 412 pessoas, se eu não me engano, vacinadas ontem. Cada dia, 412 vacinados ontem entre 68 e 69. Por que a gente não abriu 67 ontem? Por quê? Existe uma discrepânciazinha entre os números que a Secretaria Estadual está fornecendo. Sim. E eles normalmente consideram a nossa população pelos dados que eles têm registrado lá. E isso aí é referente ao ano passado, a gente não tem como mudar isso agora. Então, a gente segura porque nem sempre vem a vacina na proporcional à nossa cidade para as idades. Sim. Então, 68, 69 foram 412. Sobraram algumas que a gente viu que dá para fazer o 67. Sim. Então, a gente já anunciou no Face da Prefeitura, quinta-feira, 67 anos, vamos lá e vamos vacinar. A gente pede que as pessoas vão de carro. Ah, mas eu não tenho carro. Tudo bem, vai a pé. Mas quanto menos pessoas forem a pé, melhor. Sim. Porque ontem a gente notou que veio bastante gente a pé.
E a gente acha que à medida que a dose vai descendo, o pessoal vai vir a pé, que mora no centro. Sim. Isso gera fila e aglomeração, e a gente quer que seja nos carros, para não ter as aglomerações. Ah, mas é mais fácil vir a pé. Pensa pelo correto. Sim. Às vezes o correto é mais difícil. E o brasileiro tem uma dificuldade de pensar pelo correto, Cara, é né? impressionante. Tinha uma fila. Aí não, e pior, daí se amontou tudo em cima da vacina. Sim. O que eu quero dizer, toda a idade que a gente abrir, não vai faltar vacina para aquela idade. Sim. Não precisa chegar às 7 da manhã lá e fazer fila, porque a vacina começa às 8. Sim. Chega no horário, pode chegar mais tarde, se espalhem um pouco, Sim. porque essa vacinação ela não vai faltar. Se a gente tivesse aberto, às vezes o pessoal me cobra, por que cidade tal está vacinando até 65 e nós não? Vai faltar vacina. É simples, não tem mistério. Sim. Elas vêm fixas, elas não dão cria, né? Não tem como dividir em duas. E se for todo mundo vacinado corretamente, a gente tem que ir por etapas, senão falta. Aí não é justo tu Por abrir isso dos que- 70 aos 65, vacinar meia dúzia com 65 e não vacinar o de 70. Por isso que se coloca nos avisos do comitê, que a gente reproduz aí diariamente nas notícias da região. Se você quiser saber, acompanhe sempre no primeiro bloco. Nós estamos dando uma atenção especial para as notícias aqui próximas, de que aqui em Nova Prata, a idade aberta, você pode comparecer em qualquer horário, porque a dose da vacina vai estar separada. Não Isso. existe aquela cláusula, enquanto houver disponibilidade. Não, nós não colocamos isso exatamente porque a gente está disponível. A gente poderia fazer tudo no mesmo dia. Sim. De qualquer jeito, começar às 8, que se amontou a todo mundo. Não, a gente está querendo ser organizado. Não é um dia a mais, um dia a menos na semana Sim. que vai mudar alguma coisa. E a gente consegue fazer organizadinho. Então, não precisem se aglomerar lá, vai com calma. Quem tem carro, vai de carro, mesmo que more uma quadra longe. Ah, mas eu moro do lado. Pega o carro, vai para a fila. Porque isso vai evitar aglomeração. Pensa comigo. Se tu for lá vacinar e pegar a Covid, cara, na fila da vacinação... Daí é muito azar, Não, né? É azar e também um pouco de imprudência. negligência. É, porque o paciente tinha automóvel, preferiu ir a pé e se contaminou ali na hora da vacina. E acontece, tá? Vários pacientes fizeram a primeira dose da vacina, alguns pacientes, e pegaram Covid, já estavam com Covid. Sim. E aí, quer dizer, se eles forem a pé lá, eles podem contaminar outras pessoas. Então, evitar isso, tá? Um dado interessante, Thiago, que a gente já vacinou praticamente 2.100 idosos. Para uma cidade de 26 mil pessoas, é um número legal. Sim. Só que tu vê uma situação aqui, ó. Olha que número interessante. A gente tem quase 2.000 idosos que vão entre 70 e 60. Sim. Só nessa faixa etária. Por isso que agora as idades vão andar mais lentamente. Então a gente tem que prestar atenção que não é que a gente não quer vacinar. A gente está recebendo sempre 600, 700 doses. E cada idade tem mais de 200 pessoas. Então vai ser sempre assim. A gente não consegue fazer 3 idades. A gente vai ter que fazer 2 idades, ver quantos vêm, porque senão vai faltar para outra idade. Só que o que acontece? Tem algumas pessoas que não vêm. Algumas estão com Covid, daí não pode vacinar. Sim. Então a gente consegue diminuir um pouco esse número, só que só depois que vacinar. Eu não vou cada semana fazer um pré-cadastro com 700 pessoas para depois na outra semana anunciar a vacina, não tem sentido. Vamos pegar e vamos fazer as vacinações. Quem vier veio, quem não vem a gente joga para outra idade. Depois lá na frente essas pessoas vão acabar procurando e a gente vacina num outro momento. E, doutor, já que estamos falando de vacinação, já que estamos falando de comitê, o que o senhor pode nos falar aí? Feriadão de Páscoa chegando, esse era um dos nossos temas também centrais, né? Nós teremos aí sexta, sábado, domingo, geralmente o pessoal se espicha um pouco, amanhã de tarde, começa a tirar um pouco o pé do freio e o número tá baixando, a gente pode voltar a fazer aquele churrasco, aquele encontro, vai todo mundo na casa da sogra, vai todo mundo na casa da avó. O que nós precisamos nesse momento, né? 31 de março, amanhã 1º de abril, o feriado é na sexta-feira. Qual é a postura que devemos tomar frente à atual situação que o município está encarando agora? Esse é um assunto importante, Thiago, porque a gente teve o desastre dos 2 feriadões aí de fim de ano e depois carnaval, né? Vamos somar o Natal junto também. Deu um efeito acumulativo que foi um estrago. Só que nem deu para a gente se recuperar. Se tu pegar a taxa de ocupação das UTIs antes do Natal e do Ano Novo e do Carnaval, era uma bem baixa. Sim. E olha o que aconteceu. Agora nós vamos entrar num feriado com as UTIs cheias. Tu já pensou se a gente gerar
uma outra demanda igual à anterior nesse feriado, o que nós vamos fazer? Aí sim. Aí não vai dobrar o número de leitos de UTI da noite para o dia. Mesmo que o governador quisesse criar leitos de UTI, ele não tem nem quem trabalhe mais nas UTIs. Sim. Tá todo mundo saturado. Não tem mais para onde correr. É um hospital roubando funcionário do outro. Tá, tem mais esse problema. Tem, não é? Um paga maior o salário, eles vão para lá. Depois tu tem que aumentar o salário, eles voltam. E fica assim. Claro que tem aquelas pessoas de fé, né? Que não são assim. Mas tem muitos profissionais hoje sendo contratados de um hospital de outro por questões de salário melhor. E dá para entender, a economia encareceu tudo, o mercado, tudo mais, as pessoas vão buscar melhores salários, enfim. Mas a situação hoje é uma situação bem séria e a gente tem um basal de UTI bem perigoso, cheio, sem vagas, e a gente tem um feriadão. Esse feriadão a gente tem muito preocupado, com muito medo, porque se houver aglomerações entre as famílias, que a gente sabe que Páscoa as crianças se reúnem, as famílias, tem ceia, tem um montão de coisa. Se misturar famílias, a gente pode ter um outro boom de doenças daqui uns 10, 15, 20 dias, em cima de uma situação ruim, e aí vai ser um caos. Não vale a pena. As compras de Páscoa, nós estamos preocupados, em feriado é sexta, sábado parece que o comércio vai ficar fechado, então são poucos dias. A gente espera que as pessoas se espalhem, tentem comprar por telefone, mandem entregar em casa, tenta utilizar de todas as formas possíveis para não se aglomerarem, porque vai dar contaminação, vocês vão ver que vai dar reflexo, as pessoas ainda vacinadas são poucas, a doença agora atingiu uma faixa etária que não era comum ano passado, como tu mesmo colocou, é outra doença, tem pessoas jovens morrendo, tem UTIs que só tem jovens internados. Sim. Então a doença é para todos agora. Todo mundo tem que se cuidar. Evite, não levem a doença. Não entreguem um cavalo de Troia para aquela pessoa que tu gosta, facilitando. Tem gente que não acredita na doença ainda, por incrível que pareça. Tem ainda quem não acredita. É de chorar. Ou tem aqueles que têm a opinião hipócrita de dizer que isso não existe, que não é tão grave assim. Mas eu sempre faço um paralelo, né? É muito fácil você ter uma opinião simples a respeito do Covid se você não passou, se alguém da sua família não passou, ou se você não passou por uma circunstância de ver alguém nas vias de fato, ou seja, no último estágio do Covid. Ali é quando você vê um semelhante seu entubado, rumando para uma UTI, numa circunstância de extremo risco, em que você se depara frente a frente com esse ser invisível que mudou a rota do mundo inteiro, aí quem sabe a opinião mude. Mas até não chegar lá, muitas pessoas ainda são reticentes. Doutor, a luz está acendendo, a gente precisa partir porque nós temos a nossa grade de programação. Gostaria das considerações finais e um recado especial para que as pessoas tenham consciência nesse feriadão. O principal, já falamos tudo sobre Covid hoje, atualizamos todo mundo, mas o comitê, em nome do comitê de Nova Prata, que tem todos os representantes de todas as entidades, a gente está muito preocupado com o feriado. A gente entende como comitê a necessidade de manter o comércio funcionando. Já demonstramos isso na prática. Assim que fomos permitidos tomar decisões, tomamos e automaticamente tivemos que voltar atrás de forma pública, de Ministério Público, enfim. Mas assim que for possível, a gente vai flexibilizar todas as normas envolvendo comércio e trabalho, que é uma defesa que a gente tem, é uma bandeira. Não está aí o problema. O problema está nas aglomerações entre famílias. Mesmo com essa pandemia toda, elas seguiram acontecendo, a gente sabe. A gente tem denúncias de vizinhos e tudo mais o tempo todo. Não precisaria um exército com centenas de policiais para atender todas as ocorrências e denúncias que ocorrem frequentemente. Não é possível. A gente pede que as pessoas colaborem, porque não precisa fiscalização para esse ponto. As pessoas que estão se aglomerando, desafiando, dizendo que é mentira, que é uma invenção da mídia para prejudicar o governo, por favor, isso aí já acabou. Já caiu por terra, as pessoas estão vendo o que está acontecendo, então acreditem na doença, façam uma Páscoa familiar, entre a família nuclear, troquem presentes, mandem entregar o presente, não precisa ir, a pessoa vai entender, ninguém vai ficar chateado. Os nonos estão com saudade dos filhos? Estão.
mas não arrisquem. Essas variantes a gente não tem certeza ainda, essas vacinas vão proteger. A gente tem indícios que sim, mas não se tem certeza. Vamos esperar uma ampla camada da sociedade vacinadas para podermos nos soltar. Aí que nem eu brinquei uma vez, aí criamos um feriado de 7 dias e, Tá tudo tranquilo. e recuperamos todos os outros que foram perdidos e comemoramos, mas aí com segurança, com paz e consciência. Então esse é o recado que eu passo para todos em nome do comitê e é um pedido que a gente está fazendo também, que todo mundo ajude a fiscalizar suas famílias. Um abraço. Muito obrigado, doutor Guilherme. Saudações e cumprimentos a todo o comitê de enfrentamento aqui de Nova Prata, que reflete o esforço de toda a região nesse momento. Amanhã nós teremos ao vivo Thiago Giareta e também Rogério Farina, falando sobre o posicionamento da Câmara de Dirigentes Lojistas frente às restrições impostas ao comércio por parte do decreto do governo do estado. Eu vou encerrando por aqui. Beto Guidini, diretamente do Estúdio 1, traz mais informações para você na continuidade desse Conecta News e eu me despeço. Até amanhã.